E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Damião Paz e você está no canal Cotidiano Fotográfico e nós estamos no terceiro vídeo da nossa oficina Pairando sobre a Fotografia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Oh, peraí produção, cadê a luz daqui? Oh, isso mesmo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre luz, beleza? Porque é essencial, né? A luz na fotografia, ela é essencial. Não existe fotografia sem luz, né? Então, fotografia vem do grego e significa escrever com a luz, ou pintar com a luz, desenhar com a luz, mas tudo com luz. Sem luz não existe fotografia. Então, gente, este projeto ele tem um patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, já que nós estamos esse tempo todo falando de fotografia, nada mais apropriado do que falar sobre a luz, né? Ela é essencial em todos os tipos de fotografia, né? Seja paisagem, onde você vai ter uma luz no pôr do sol, no amanhecer, uma luz ao meio-dia para quem gosta, né? Eu não tenho o menor interesse, assim, não gosto de fotografar de meio-dia. Você vai ter uma luz para fazer retratos de pessoas, né? Você vai ter aquela luz ideal para sair na rua fotografando, fazendo fotografia de rua. E para todos os estilos de fotografia, né, é essencial que se tenha um domínio dessa luz, domínio da técnica da luz, ou o domínio de encontrar a melhor luz nos ambientes onde você vai ter aquela luz natural, a luz ambiente. A luz mais importante que nós temos, né, pelo menos eu considero, é a luz do sol, né? Nosso grande flash, nosso grande LED, o sol, nosso astro-rei. Então, essa luz, ela tem determinados horários do dia, né, que são chamados Golden Hour, né, ou o horário dourado, né, aquela luz mágica, né, do amanhecer do dia ou do finalzinho da tarde, né, do entardecer, antes do pôr do sol. Então, são as melhores luzes para se fotografar, né, para fazer fotografia externa, né. E para quem tem um domínio da luz artificial, né, que seja ela de flash ou de LED, de tocha, né, e quem fotografa em ambientes de estúdio, quem faz cobertura de eventos noturnos, precisa dominar, né, a técnica de flash. Então, são aí diversas modalidades de fotografia que vocês já sabem que para se fazer é preciso dominar a luz, né? Pois, por exemplo, quando eu estou na rua fazendo uma fotografia de rua, eu vou procurar o melhor ambiente onde aquela fotografia vá me dar a melhor luz nos objetos que eu vou estar fotografando, ou então aquela luz mágica do contra-luz também, né? Fazer fotografias contra-luz, que é extremamente difícil, pois exige um domínio de técnica que vai além da compreensão da luz, né? Pois você tem que ter um domínio do seu equipamento também para você conseguir fazer uma fotografia na contraluz, né? Principalmente porque focar no contraluz, dependendo do equipamento, é difícil, é complicado. E aí tem outros fatores que você vai ter que dominar também, como um ISO baixo, muitas vezes, uma alta velocidade, né? E tem gente que acha que é muito simples fazer uma foto tipo uma silhueta. Porém, exige um conhecimento dos melhores horários para se fazer foto de silhueta. Eu já vi muita foto de silhueta que não me agrada muito, porque a pessoa escolhe fazer uma foto de silhueta, sei lá, 3 horas da tarde. Então não vai rolar uma silhueta legal, né? Quando eu vou fazer foto de silhueta, eu gosto de fazer pouco antes do sol se pôr de vez, né? Eu gosto de fazer ali, aqui onde eu moro, né, em Natal, Rio Grande do Norte, geralmente o sol se põe às 5h15, 5h20, e é esse horário ideal para mim,
para fazer fotos de silhueta, né? Inclusive, eu vou ensinar como fazer fotos de silhueta com o celular, né? Como fazer foto de pôr do sol, aquela foto linda, dourada, que todo mundo ama, com o celular, né? Então, vai ser mais para frente. Se você continuar assistindo esses vídeos, você vai ver como se faz para fazer foto com o celular utilizando essa técnica. Então, gente, chega de muita enrolação. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de fotografias e a maneira como a luz se comportou naquela fotografia, o que foi que eu utilizei. Vou mostrar também para vocês uma sequência de retratos, de fotografias de pessoas, né, que eu faço no meu trabalho. Para quem não conhece o meu lado de fotografia comercial, digamos assim, né, a minha fotografia mais social, eu utilizo muito também a luz artificial de LEDs, de flashes, né? Porque às vezes eu fotografo um casamento, às vezes eu estou no ensaio, finalzinho da tarde, quero aproveitar mais o momento, fazer uma foto criativa utilizando uma luz artificial. Então ali eu estou sempre com LED, com flash para poder fazer aquela foto diferente, né? Que ninguém vai conseguir fazer simplesmente com um celular, né? Então a gente tem que ter essas artimanhas aí para fazer uma fotografia diferenciada. Então eu vou mostrar essa sequência para vocês agora, tá certo? Bem, se você já alguma vez ficou um pouco desconsolado por não achar uma luz interessante para fazer uma foto, né? Ou aquela foto que você fez não ficou tão interessante, às vezes é porque realmente o ambiente não está favorável. Então, não é em todo lugar que a gente vai encontrar uma luz interessante, né? Mas aí entra a questão da criatividade. Por outro lado, é muito importante que você sempre esteja atento a observar nos ambientes o que está acontecendo, como é que a luz se comporta, por onde ela vem, como ela chega e se ela é interessante para aquela história que você quer contar. Essa foto é a minha avó, Dona Joana Golandim, e ela tá na casa dela, né? Em um momento em que alguns familiares estavam lá, meu tio, minha mãe, meu avô estavam no canto, e aí vó estava ouvindo o pessoal falar, né? Ela, quando o pessoal tá falando assim, ela sempre fica ouvindo, ela gosta de ficar ouvindo. E eu fiquei observando que aquela luz que vinha da rua já era uma luz que estava sendo rebatida em algum canto na rua e entrando mais suave dentro de casa. Então, aquele momento que ela estava ali refletindo no que estava sendo falado, e aquilo ali me tocou profundamente, né? Perceba que a luz que entra pela porta, ela entra bem difusa, né? Então, as sombras, elas são degradês. Elas vão se espalhando aos poucos. Não é uma luz dura, não é uma luz que estava incidindo diretamente nela, né? Então ela transmite essa sensação de paz, né? Essa sensação de calmaria. Então é isso. Essa fotografia aqui na praia de Genipabu já é um momento mais quente, né? É uma foto de um casal ali em um momento de paixão envolvente. E uma luz ali que deveria ser mais ou menos umas 3:30 da tarde, uma luz mais dura. Então, eu me posiciono em um canto em que a luz ela fique no rosto das pessoas sempre. Nesse caso aí, ela está incidindo direto em cima do casal. Então não há sombras nos rostos, dá para ver perfeitamente eles, um casal jovem, apaixonado. Então era essa a sensação que eu queria transmitir, desse encontro dessas pessoas, da celebração do amor deles. Toda a paisagem estava bem iluminada, a luz estava incidindo direto em cima de tudo, para deixar com que tudo tivesse bem exposto, tudo tivesse à vista, para que eles lembrem de onde eles estiveram nesse momento bom, gostoso. Até agora eu tinha falado de fotos
em que eu utilizei a luz do ambiente e a luz natural. E já aqui, a gente tem uma situação um pouco diferente. Já era quase noite, tinha começado a chover, então a luz ambiente, a luz natural já não estava mais disponível. E aí a chuva estava começando a engrossar. E de repente eu me vi nessa situação. Eu quero ainda fotografar, quero fazer mais fotos, mas se eu colocar uma luz direta em cima do casal, eu não vou ter um efeito interessante, porque eu não vou captar as gotas d'água caindo, né? As gotas da chuva. Então, o que foi que eu fiz? Eu posicionei um flash por trás do casal, tem uma pessoa me ajudando. Então, esse flash está sendo disparado por um rádio flash que fica em cima da câmera e manda o sinal para outro rádio flash que está acoplado no flash lá do outro lado. Então, essa luz do flash é muito potente. E nesse momento eu fiz o disparo e, além de fazer esse contorno muito bonito no casal, o flash possibilitou esse efeito. Ele congelou as gotas d'água que vinham caindo do céu em contraluz. Porque esse efeito de enxergar a água, de enxergar a fumaça na fotografia, ele só funciona se você estiver fotografando contra a luz. Se você estiver a favor da luz, vai ser muito mais difícil de enxergar uma fumaça, de enxergar a água. Então, quando você quer potencializar esse efeito de água, de fumaça, você tem que fotografar contra a luz. Essas fotos que eu vou mostrar agora é uma sequência de fotos para mostrar como é o comportamento da luz, dependendo da maneira como você a posicione. Neste caso, é minha filha aqui na foto. Isso foi ano passado, durante a pandemia, então a gente ficava experimentando algumas coisas, algumas situações. Existem 3 luzes nesta imagem. Um LED azul do lado esquerdo, um LED vermelho do lado direito e uma luz apontando para o rosto dela, que é a luz de um flash. Nós eliminamos a luz do flash e deixamos apenas uma luz vermelha e uma luz azul. Uma luz que ela está de costas para a luz azul e na frente dela existe uma luz vermelha. São 2 luzes de LED. Eu vou colocar o modelo desses LEDs aqui para vocês entenderem. Então, o LED ele é uma luz contínua. Ele fica aceso direto ali no objeto que você quer fotografar. Inclusive, é possível fazer a fotografia com a luz criativa utilizando o celular também. Porque o flash ele precisa de um dispositivo para dispará-lo. E o celular não é capaz de fazer isso. Mas os LEDs, eles são contínuos. Eles ficam acesos direto. Então, é possível fazer uma fotografia com a luz criativa utilizando o celular também. Todas essas fotos são no mesmo ambiente. Nessa daqui eu posicionei uma luz azul na esquerda, uma luz vermelha de frente para o rosto dela e por trás dela existe um flash disparando e fazendo a luz de recorte. Eu estava apenas brincando, né? Experimentando, porque o bom da fotografia é isso, né? É experimentar. Por mais que você erre numa vez, erre em outra vez, mas só experimentando para você saber como é que os elementos se comportam, nesse caso a luz. Já nessa fotografia, é possível observar o comportamento da luz e da sombra. Por exemplo, quando a luz é muito forte, essa luz do dia, essa luz do sol, ela é muito forte nesse horário aí que eu fotografei, deveria ser umas 3 e pouco da tarde. Então, a sombra, ela vai se comportar dessa maneira. O que está na sombra vai ficar negativo. Então é possível também criar uma situação onde você pode estar fazendo uma fotografia diferente apenas com o comportamento da luz e da sombra, mostrando só o que for do seu interesse. É uma das maneiras de fazer uma fotografia mais limpa. Então aqui nessa foto estava aparecendo apenas o que recebeu a luz. Isso aqui também é possível fazer com o celular. Agora eu tenho uma situação de um contraluz. Eu só queria que vocês percebessem que quando você tem um elemento, um objeto que está recebendo uma luz e esse objeto passa na frente de algum lugar que está na sombra, automaticamente ele vai criar um contorno, porque do outro lado dele
vai estar tudo claro. E aí isso vai gerar um contorno que vai separar o objeto do fundo. Se a luz não estivesse tocando nele, provavelmente iria estar se confundindo aí com o fundo, porque iria estar tudo escuro, né? Mas como a luz está incidindo em cima dele e existe algo na sombra por trás dele, nós temos essa luz de recorte aí. Esse contorno é chamado de luz de recorte, exatamente porque ele separa o objeto do fundo. Percebam também que quando você está fotografando contra a luz, provavelmente vai gerar um efeito de flare, que é a incidência dos raios direto na lente e no sensor da câmera. Já essa fotografia foi no mesmo lugar, com alguns minutos de diferença. Quando eu fiz a foto do rapaz no cavalo, assim que ele passou, eu virei para o outro lado e fiz a foto do cachorro na água. Foi bem interessante porque você pode observar as duas posições diferentes em que você estava com relação à luz. Na primeira foto eu estava contra a luz e na segunda foto, nesta foto, eu estou a favor da luz. Ou seja, a luz está incidindo direto no objeto que eu quero fotografar e no fundo também. Aí tem dois exemplos de que se você tiver um pouco de paciência e souber observar tudo ao seu redor, você consegue fazer fotografias diferentes no mesmo lugar. Como eu tinha falado antes para vocês, o comportamento da luz sobre água, líquidos em geral e fumaça, se você está querendo fotografar isso, demonstrar isso, você tem que fazer essa foto contra a luz. É importante que a luz que está vindo contra você seja mais forte do que a luz que está indo de frente para o objeto, ao seu favor. Essa luz contra é o que vai fazer com que o elemento líquido ou gasoso ele apareça na fotografia. Vai fazer com que ele ganhe forma na imagem, com que ele apareça, com que ele se destaque. Da mesma forma nessa fotografia, né? Se tinha uma luz incidindo no rosto da pessoa e ele estava fumando, a fumaça ali saindo, só foi possível ver a fumaça graças ao fundo que estava mais escuro. Que minha avó, mais uma vez, e eu só queria demonstrar nessa fotografia, além do belo sorriso de vovó, que a luz, né, ela é capaz de dar profundidade nos elementos que você está fotografando, no rosto das pessoas que você está fotografando. Então, é possível perceber que existia uma luz que estava vindo da lateral direita no rosto dela e que dá para fazer esse efeito de profundidade, né? Por exemplo, as rugas do rosto dela ficaram mais visíveis graças ao relevo, né? A esse baixo relevo que tem na pele. Então, quando a luz vem pela lateral, ela destaca, né? Ela cria essa sombra e ela cria essa profundidade. Então é importante observar na hora de fazer o retrato das pessoas, se você quer adicionar mais sombra e gerar esse tipo de efeito, ou se você quiser gerar menos rugas, você pode botar uma luz que esteja incidindo de frente, por exemplo, né? Nesse retrato de vovô que eu fiz na rua, também nós temos a situação de profundidade, aonde a gente tem a luz que vem pela lateral e ela dá esse efeito de profundidade, ela gera essas texturas. Então, quando você se posiciona de uma maneira em que você começa a enxergar as texturas, a sua foto ela vai ter mais profundidade, né? Se você analisar como a sombra está se comportando, da maneira como você está se posicionando ali, porque se eu estivesse do outro lado, do lado esquerdo, fotografando o rosto dele, eu iria estar pegando uma contraluz. Se eu estivesse do lado direito, fotografando ele, eu estaria pegando a luz de cheio nele. Mas como eu estava de frente para ele e a luz vinha do lado direito, eu consigo pegar essa textura da roupa, do rosto,
essa textura do chapéu, graças à posição que eu estava referente à luz. Aqui é a situação daquela foto que todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de uma foto de silhueta? Toda vida que eu posto uma foto com a silhueta faz maior sucesso no Instagram. Então, para se fazer uma foto da silhueta, é necessário que o fundo seja mais claro do que o objeto que você está fotografando. Nesse caso, como era no pôr do sol, então o sol, né, por si só, já é uma potência de luz danada. Então, tudo que estava na frente dele ficou mais escuro quando eu medi a fotometria do ambiente pela luz do sol. Então, no celular é muito simples, né, de fazer isso. Se você tocar na parte mais clara, automaticamente o que está na frente vai ficar escuro. Ou o modo Pro da câmera do celular, que eu vou ensinar vocês a utilizar também nos próximos vídeos. Já nessa fotografia aqui, com alguns minutos de diferença, é possível perceber que a pedra e o céu estão iluminados, estão claros. O céu está iluminado por causa do sol, da luz do sol, né? Que acabou de se pôr, mas ainda estava um pouco claro. Tudo que está na frente tem a tendência de ficar escuro, como aquela linha do horizonte está escura e como o casal está escuro também, porque não tem nenhuma luz incidindo direto neles. A única luz que tem nessa foto, depois da luz do sol, que está por trás das montanhas lá, é a luz do flash, que está apontado para a pedra. Então, a pedra está iluminada, assim como o fundo, o céu está iluminado. E tudo que está na frente dessas luzes, que está depois, né, dessas luzes que estão contra a lente, contra a câmera, está escuro, como por exemplo o casal. Então é assim que nós conseguimos fazer esse efeito. Uma silhueta com um fundo iluminado, né? Existia uma luz artificial ali que era a luz do flash que estava iluminando a pedra. Já aqui nós temos uma silhueta, mais uma silhueta, mas esse exemplo aqui é diferente, porque eu quero mostrar para vocês o comportamento de duas luzes. Primeiro, essa luz do sol, é a única luz na fotografia, é a luz do sol, e tudo que está na frente está escuro porque o sol foi onde eu medi a luz. Existe um fotômetro na câmera por onde eu vou me basear se aquela foto vai ficar com uma exposição boa ou se ela vai ficar escura ou se ela vai ficar estourada. Então eu fiz a fotometria da luz no sol, por isso que ele não está estourado, porém tudo que está na frente está escuro e isso gera esse efeito de silhueta. Já nessa outra fotografia, vou voltar aqui para você perceber. Perceba que o céu está com a mesma fotometria, porém tem uma segunda luz agora, que é a luz do flash. Então, graças à luz artificial, eu consigo iluminar a pessoa e o céu também ficou com a sua tonalidade original, natural. Então, queria mostrar para vocês essa diferença. A silhueta e a pessoa iluminada e o céu bem bonito lá atrás, rolando o pôr do sol. Da mesma forma nessa situação, o pôr do sol belíssimo e a pessoa bem iluminada por causa do flash. Se não fosse o flash, eu teria duas opções. Primeiro, fotometrar o céu e deixar a pessoa escura, uma silhueta, ou fotometrar na pessoa e deixar ela iluminada, porém o céu iria ficar branco, totalmente branco, porque a fotometria não estaria na luz do céu, e sim na luz que está incidindo na pessoa. Porém, como não teria luz nenhuma incidindo sobre a pessoa, né? Apenas um restinho de luz ambiente ali que está contra a luz do sol, que é muito mais forte, nós teríamos que compensar através do sistema de compensação, que eu já expliquei no primeiro vídeo, né? Que eu iria fazer a compensação, iria trabalhar com a abertura, com o ISO e com a velocidade para fazer com que a pessoa ficasse bem iluminada na foto. Por exemplo, nessa situação aqui,
Era um horário em que o sol estava ainda bastante forte. Então eu tentei fotometrar aqui nas folhagens para que elas aparecessem. E o casal estava na minha frente e a luz estava na minha frente também. Então isso gerou uma foto numa situação de contraluz em que, depois do casal, na altura deles, o fundo estava um pouco escuro, por isso que gerou esse contorno, essa luz contornando eles, o que nós chamamos de recorte, luz de recorte, e o sol estava muito forte, incidindo lá em cima, entre as folhagens. E esses raios incidindo diretamente no sensor da câmera, né, passando pela lente, fez esse efeito de flare, esse efeito colorido. É um defeito da ótica da lente, porém é bonito. Inclusive quando tá rolando um filme, inclusive em várias cenas de filme, né, os diretores de fotografia já gostam de colocar cenas que tenham flare, esses raios de sol incidindo na lente, fazendo esse efeito colorido diferente. Quando eu estou fotografando na rua, eu gosto de me posicionar onde os elementos eles recebam a luz que eu estou esperando, né? Por exemplo, para fotografar as pessoas nessa rua, perceba que a rua já estava basicamente na sombra. Os prédios faziam sombra na rua. Mas em um canto da rua existia uma fresta de luz que estava entrando pela lateral esquerda. Então, exatamente naquele lugar, o que passasse ali iria estar iluminado, iria ganhar esse destaque. Essa foi a minha ideia, né? Colocar em destaque as pessoas que vinham e também o catador que estava ali procurando alguma coisa no lixo. Olha, veja bem, é possível observar os detalhes dessa fotografia, as texturas. O céu por si só já estava com uma textura muito linda, um degradê aí, as nuvens deixando um céu muito bonito. E na parte de baixo, o chão estava com uma textura muito interessante. E a grama, a terra e principalmente o assunto da foto, que é o vaqueiro e seu cavalo. É possível observar detalhes como a musculatura e as veias do cavalo, né? O seu olhar. Dá até para sentir a respiração dele aqui. E o rosto do cavaleiro. Todos esses detalhes são possíveis graças à luz, né? Imagine que se a luz estivesse vindo de cima, em um horário de meio-dia, por exemplo, nada disso estaria com essa profundidade toda. Nós teríamos o rosto do vaqueiro na sombra, por causa do seu chapéu. Nós teríamos a musculatura do cavalo na sombra. E nós teríamos um chão sem textura, porque a luz vindo de cima para baixo, ela iria deixar o chão sem textura, né? Essa luz que vem de momentos antes do pôr do sol, que vem um pouquinho da lateral, ela dá esse efeito de textura nas coisas que ela toca. Só para você ter uma ideia, essa fotografia ela foi feita mais ou menos meio-dia. Então, veja bem, o rosto da pessoa está na sombra e a luz ela está incidindo em algumas partes do seu corpo, como nas pernas e no braço. Ela poderia ser uma foto mais interessante, confesso, se fosse no horário da tarde ou no horário do amanhecer do dia, com a luz incidindo diretamente no rosto da criança. Mas, mesmo assim, eu adoro essa foto por causa do momento, por causa do enquadramento e da composição, que aí nós vamos ver nos próximos vídeos sobre esses assuntos aí. E outra fotografia que eu gosto bastante, eu acho que eu dei sorte aí nesse momento. Apesar do ISO da câmera estar bem elevado para poder compensar a luz, como já expliquei no primeiro vídeo, o ISO é um dos parâmetros aí para a gente conseguir um pouco mais de sensibilidade do sensor, né? Para a gente conseguir captar aquela luzinha que não está tão forte assim. Como era o caso, aqui já tinha acontecido o pôr do sol, essa coruja estava parada, né? E aí ela ficou olhando para mim, então eu dei um zoom com a lente teleobjetiva e consegui fotografar ela ainda com o restinho de luz que vinha
do pôr do sol, pós-pôr do sol. E lá na frente, os postes das ruas e os faróis de carro já estavam iluminados. Por isso que fez esse efeito aí, que é chamado de bokeh ou bokeh. E a corujinha estava na minha frente com uma luz bem legal nela. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam das fotos? Deixa um comentário aí, beleza? E também não esquece de clicar no link que está na bio se você quiser fazer parte do grupo seleto de pessoas que vai poder tirar dúvidas comigo no WhatsApp, através de um grupo, e também poder fazer a lista de exercícios que eu vou passar, beleza? Então é isso. Este projeto ele tem um patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal. Ministério do Turismo e Governo Federal.